em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Ó. Jesus. Oi. Oi. Meus irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Convido os irmãos para se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração nesse momento, iniciando o culto de doutrina. E vamos entrar na presença de Deus e com muita reverência. Diante de Deus, nós devemos nos apresentar com reverência, porque Deus merece toda a nossa reverência. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de, nesta noite, Senhor, nos encontrarmos mais uma vez na sua casa para celebrar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que chegou até aqui, meu Deus, certamente, meu Senhor, para ouvir a tua palavra, necessitado, Senhor, de uma palavra do Senhor nesta noite. Deus amado, toma a direção desse trabalho, desde o dirigente, Senhor, também os ministrantes do louvor, ministrantes da palavra, tudo, Senhor, que vai ser feito, seja para a tua glória. Em o nome de Jesus nós queremos pedir e te agradecer, desde agora e sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Louvar ao Senhor. Vou convidar o grupo varonil para louvar o nome do Senhor com os 2 hinos congregacionais. E depois do varonil, a nossa irmã Maria Helena, ela vai fazer a leitura da palavra e em seguida orar e agradecer pela leitura da palavra de Deus. O grupo varonil tem o prazer de saudar os irmãos em nome de Jesus. 111 do cantor cristão, depois 236. 111 e 236 no cantor cristão. Jesus regressar.
Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso e encerrado será Satanás. Tudo que viu deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quando será no glorioso porvir? Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador e vida novas de gozar. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e sem temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraqueza a vencer. Oh, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Oh, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e sem temor. Oh, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele ao vir já te valei. E sempre quer buscar teu bem, confia nele em teu viver. Oh, vem, sem demora ao
essa oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a igreja no nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a seguir. Apocalipse 21, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso e um 10º jacinto, o 12º de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça a glória do próprio Deus. E a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à luz, a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Amém. Vamos orar, né? Agradecer a Deus, porque mesmo sem merecer, Ele nos deu o privilégio de um dia morar nessa cidade. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração nesta noite, pela tua graça e misericórdia ter nos alcançado. Reconhecemos, Senhor, que não merecíamos nada e éramos miseráveis pecadores destituídos da tua glória. Mas pela tua infinita misericórdia, ó Deus, tu nos alcançaste através da cruz de Cristo.
Tu nos fizeste reis e sacerdotes para ti. Tu nos deste, Senhor amado, o privilégio de entrar na cidade santa pelas portas. Essa cidade que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não se percebeu com todos os sentidos. Mas o Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor ama. E é nós, Senhor, que somos o objeto, nós as criaturas, que somos objetos deste amor. Queremos nesta noite te render graças, te louvar, te adorar. Nós não temos muito para te oferecer, Senhor, mas recebe nessa noite a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento por tudo que tu és, Senhor, e por tudo que tu tens preparado para a tua igreja. Nos fortalece nas tuas promessas, Senhor, nos fortalece na tua palavra. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, olhar para ti, Senhor, olhar para a tua palavra e perceber que temos um lar preparado por ti, Senhor, que não pode se comparar a nada que exista nesse mundo. Isso, Senhor, nos consola, nos conforta, nos ajuda, nos anima a prosseguir, Senhor, e sermos fiéis a ti, Senhor, e a tua palavra. Nos ajuda, meu Deus querido. Como está escrito, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que nosso coração, a nossa alma não almeje nada mais do que isso, Senhor. E permanecermos na tua presença, de pé diante de ti, até aquele grande dia que o Senhor venha nos receber nas nuvens dos ares. Ou o dia que fecharmos os olhos aqui e acordarmos no paraíso. Nos guarda, nos protege e nos livra de todo o mal. E todo o teu povo que está aqui nesta noite, Senhor, tem esta convicção dada pelo teu Espírito, tem essa consciência que tudo passa, Senhor, mas aquele que faz a tua vontade vai permanecer para sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos prosseguir com o culto nesta noite, louvando ao Senhor. Vou convidar agora o nosso irmão diácono Jânio Paiva, vai louvar ao Senhor com o hino, e em seguida o grupo Vozes de Júbilo também vai cantar, vai louvar o nome do Senhor. Enquanto isso, a igreja glorifica o nome do Senhor, que é vivo, que reina para sempre e está em nosso meio nessa noite. Vamos celebrar o Senhor. A minha saudação, amada igreja, no nome de Jesus Cristo. Vamos louvar, exaltar o nome do Senhor. Esse hino é muito conhecido. A igreja pode acompanhar juntamente conosco, né? Vamos bendizer e exaltar o nosso Deus. Intitulado Oração e Vitória, né? Aleluias. Quando o crente se põe de joelhos a falar com o Senhor, muita coisa acontece e logo esquece da sua dor. Quando o crente se põe a orar, com o Senhor falar, a noite termina, a tristeza se vai, ele fica firme e não cai. Josué orou e o sol parou e ele venceu. Elias orou e logo o fogo do altar acendeu. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. O crente que ora nunca é derrotado, não. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ana orou e pediu um filho, e o Senhor lhe deu. Um certo profeta orou para chover e a chuva desceu. E o rei Ezequias orou e pediu para viver mais. O Senhor lhe atendeu, como prova atrasou o relógio de Acais.
Josué orou e o sol parou e ele venceu. Elias orou e logo o fogo do altar acendeu. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Um crente que ora nunca é derrotado, não. Eliseu orou e um filho da sunamita reviveu. Paulo e Silas oravam e cantavam e o cárcere estremeceu. E Sansão orou ao Senhor e os filisteus destruiu. A igreja orava e intercedia e Pedro da prisão saiu. Josué orou e o sol parou e ele venceu. Elias orou e logo o fogo do altar acendeu. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. O crente que ora nunca é derrotado, não. 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 Aleluia. Vozes de júbilo, tenho o prazer de saudar todos em nome do Senhor Jesus. Entrei na tua casa, ó Senhor, pra te adorar, pra te exaltar, e derramado em teu altar está uma lágrima que só tu podes decifrar. Quero tirar o foco da minha dor pra te oferecer, Senhor, o melhor do meu louvor. Meu som, o teto não vai limitar, e se necessário, a parede da cadeia cairá. Glorioso Deus tremendo, eu já
glorioso Deus tremendo, eu já sinto tua presença envolvendo com tua glória hoje aqui. Não sei se eu estou subindo ou se o céu está descendo, eu só sei que dos teus pés não vou sair. Glorioso Deus tremendo, eu já sinto tua presença envolvendo com tua glória hoje aqui. Não sei se eu estou subindo ou se o céu está descendo, eu só sei que dos teus pés não vou sair. Amém, aleluia. Diácono Pedro Pinto vai louvar ao Senhor. Depois de Pedro Pinto, a irmã Edneide Penha também vai louvar ao Senhor. Enquanto a irmã Edneide estiver cantando, a igreja estará ofertando a oferta do culto de doutrina nesta noite para a casa, para a manutenção da casa do Senhor. Então, você que trouxe a sua oferta, estará ofertando, trouxe o seu dízimo, procura o tesoureiro, entrega e assim cumpre o mandamento da palavra de Deus. Eu trago a minha saudação nesta noite aos amados irmãos e amigos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar. Aleluia! Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluias! Maior que um grão de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, temos o monte. Maior que o monte, a cordilheira além. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Maior que a lua, temos a terra. Maior que a terra, temos o sol. Maior que o sol, o universo em si. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Maior que a criação, temos o homem.
Maior que o homem, temos o anjo. Maior que o anjo, arcanjo e querubim. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo, ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Aleluia. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Aleluias. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo, ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Amém. Também saúdo a amada igreja, em nome de Jesus. Que tu choras, Jesus recolhe e leva para a glória, como um cheiro suave em suas mãos. Ele te conhece, ele já sabe tudo o que você precisa. Ele faz a tempestade virar brisa para entregar a vitória em suas mãos. De madrugada, o crente ora com o coração aflito. Jesus responde porque acha bonito o crente chorar nas asas da humilhação. Neste momento, o céu inteiro ali se manifesta. Jesus comanda e manda fazer a festa, envia seus servos em plena comunhão. Vale a pena, vale a pena sim, chorar ao pé da cruz, sentir o amor de Jesus dentro de mim. Vale a pena, vale a pena sim, chorar ao pé da cruz, sentir o amor de Jesus
dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Ó meu irmão, cada pingo dessa lágrima que tu chora, Jesus recolhe e leva para a glória, como um cheiro suave em suas mãos. Ele te conhece, ele já sabe tudo o que você precisa. Ele faz a tempestade virar brisa para entregar a vitória em suas mãos. De madrugada, o crente ora com o coração aflito. Jesus responde porque acha bonito o crente chorar nas asas da humilhação. Neste momento, o céu inteiro ali se manifesta. Jesus comanda e manda fazer a festa, em ver seus servos em plena comunhão. Vale a pena, vale a pena sim, chorar ao pé da cruz, sentir o amor de Jesus dentro de mim. Vale a pena, vale a pena sim, chorar ao pé da cruz, sentir o amor de Jesus dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. Agradecido é o nome de Jesus para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ouvir agora a ministração da palavra. Convido os irmãos para se colocar de pé. O irmão Bruno Jefferson tem a oportunidade para ministrar a palavra. Ele vai fazer a leitura e, em seguida, o pastor Ivete faz uma oração e o irmão Bruno retorna para ministrar a palavra de Deus nessa noite. A minha saudação a todos é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo de número 1, começando do versículo de número 8. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, começando do versículo de número 8. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, as Sagradas Escrituras: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Saúdo a igreja em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, na Tua presença nós estamos e chegamos a este lugar para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para estar diante da Tua presença, Pai, e aqui também para ouvir a Tua palavra e receber a Tua orientação. Pai, certamente o Teu Espírito Santo já falou ao Teu servo, Senhor, já concedeu o entendimento da Tua palavra, e agora nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha dar, Senhor, habilidade para que a Tua palavra seja exposta com muita clareza, Senhor, para a edificação e fortalecimento da Tua igreja. Pai, assim nós Te pedimos, Senhor, como também Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos em mais um culto doutrinário. É um momento propício para nós tratarmos sobre a sã doutrina do Senhor nosso Deus. Cabe-nos fazer um esclarecimento inicial de que falar sobre doutrina é falar sobre um ensino que vem do alto, um ensino que vem de Cristo, que vem de Deus. Então, falar da doutrina que vem da palavra de Deus é falar dos ensinos eternos que Deus tem para todo aquele que nele crê. Doutrina é, portanto, diferente de usos e costumes que podem variar a depender do local. A doutrina da Bíblia, ela é uma só, ela provém de Deus e merece, portanto, ser observada. No culto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é um ramo da teologia chamado de soteriologia, que trata sobre esse assunto tão importante, que todo ser humano, em algum momento da sua caminhada, precisa parar e refletir. E que reflexão seria essa? Seria como está a minha vida diante de um Deus que não é somente santo, mas que é santo, santo, santo. Então nós precisamos falar sobre a doutrina da salvação, porque percebemos que existem muitas dúvidas acerca desse assunto, existem algumas correntes que tratam sobre esse assunto, existem diversos ensinos que às vezes variam de uma igreja para outra, ou mesmo de um intérprete da Bíblia para outro, mas o cerne da questão é um só. Falar sobre salvação é responder uma pergunta importante. Por que que nós precisamos de salvação? Nós precisamos de salvação porque todo ser humano que habita nesta terra, ou que já habitou nesta terra, nasceu em pecado. A palavra de Deus nos garante que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. É o pecado do ser humano que faz separação entre ele e o Senhor Deus. O que nos separa de Deus são os pecados cometidos. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer nesta noite, falando sobre a doutrina da salvação, é que todo ser humano precisa desesperadamente de uma salvação e de um Salvador, portanto. E falar sobre salvação é falar sobre um lindo presente que Deus tem para todo aquele que nele crê. Quando eu penso em salvação, eu penso num presente. É algo que Deus tem para todo ser humano. É algo que está ao alcance de qualquer pessoa, mediante a fé unicamente no nosso Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Perceba, portanto, que a graça que vai resultar na salvação de alguém provém de Deus. A salvação é um projeto de Deus. O Salvador é o Filho de Deus. Quem nos convence do juízo e da justiça do Senhor é o Espírito Santo de Deus.
Perceba, portanto, que a graça vem de Deus. Perceba, portanto, que a fé é um dom de Deus que dá a todo aquele que nele crê. Perceba, portanto, que Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos no plano de salvação de uma pessoa. Mas a salvação, ela é um presente porque ela se efetiva na vida daqueles que crerem. Significa dizer que a morte que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Mas ela só vai ser eficiente, só vai ser eficaz na vida daqueles que nele crerem. Significa dizer, portanto, que o chamado de Deus para a humanidade, ele é ilimitado, ele é universal. Deus oportuniza a salvação a todos nós, mas nem todos haverão de ser salvos, mas não porque não tiveram oportunidades de crer, mas porque voluntariamente rejeitaram o unigênito Filho de Deus. Quem crê assim diz amém. Então nós precisamos desesperadamente de um Salvador, porque nós somos seres humanos nascidos do pecado, herdeiros do pecado original cometido no Éden, conforme Gênesis capítulo 3, que relata a queda do primeiro casal, do qual nós somos descendentes. Nós somos, portanto, daqueles que descendem do casal que cometeu o pecado original. Então nós precisamos desesperadamente remir os nossos pecados, cobrir os nossos pecados, limpar-nos dos nossos pecados. E que fique muito claro, o sangue de animais não tem o condão de perdoar pecados, a reza de um padre não pode perdoar pecados, a oração de um pastor não perdoa pecados. Quem pode perdoar pecados só é um: Jesus de Nazaré. Então nós precisamos, desde Gênesis 3, a queda da humanidade, desesperadamente termos um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz que pecado é iniquidade, pecado é aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que é contrário à sua santa vontade, tudo aquilo que vai de encontro aos seus preciosos ensinos. Então nós precisamos abominar o pecado, rejeitar o pecado, não ter parte com o pecado, para nos aproximarmos de um Deus que é todo poderoso. Então o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Por isso precisamos falar mais do que nunca sobre salvação. E não tem como falar sobre salvação se não falarmos de quem é o Salvador. A palavra é muito clara ao nos dizer que quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus Cristo disse: não necessitam de médicos os sãos, mas os enfermos, os doentes. Por isso que Jesus veio para nós que estávamos doentes. A palavra deixa claro, quando Maria estava grávida de Jesus e José intentou secretamente deixá-la, ela grávida, achou-se grávida do Espírito Santo. A palavra vai dizer que o anjo falando para ela disse que o filho que nasceria dela seria o Salvador do seu povo. Por isso é muito claro para mim que o único que pode ser dito como mediador entre Deus Pai e os seres humanos, um único nome dado no céu, na terra e debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, é o precioso nome de Jesus de Nazaré. Por isso que esta igreja é de Cristo. Por isso que para chegar no céu tem que ser seguidor de Cristo. Por isso que só quem perdoa pecados é Jesus Cristo. Então nós, enquanto seguidores dele, precisamos abertamente confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. E a palavra nos dá uma série de caminhos que nos mostra como faz alguém conhecer a Cristo. Romanos 10 e 17 diz: de sorte que pela fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
Alguém um dia nos falou de Jesus. Deus um dia usou alguém, usou uma palavra pregada, usou um hino tocado, usou um testemunho, usou até as coisas que não são para confundir as que pensam que são. E um dia nós tomamos conhecimento que havia jeito para a nossa situação. Alguém nos falou do jeito, alguém nos falou do remidor, alguém nos falou do Cordeiro de Deus, Príncipe da paz. Então a fé vem pelo ouvir. Quando alguém escuta falar de Jesus, essa pessoa é trabalhada pelo Espírito Santo. Nós, enquanto discípulos do Mestre, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Está bem próxima a volta do Senhor Jesus. Então, mais do que nunca, devemos nos esforçar para anunciar que Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina e Jesus Cristo está voltando. Então, quando a gente ouve falar de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior, assim como trabalha nas pessoas que ainda não o confessam como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai a inquietando, falando da sua condição de pecador, falando da sua condição de longe de Deus, de apartado de Deus, para que aquela pessoa entenda que não pode viver a vida dela de qualquer maneira. O maior engano que existe hoje na humanidade é achar que pode viver a sua vida de qualquer maneira e ainda assim vai parar no céu quando entrar na eternidade. Eu preciso dizer para você, meu amado irmão, e para você, meu querido amigo, que porventura esteja nos visitando, que nos acompanha de casa, que não é assim. Só tem um jeito de se chegar no céu, só tem um caminho que conduz ao céu, só tem uma porta que dá no céu, e todas elas se chamam Jesus de Nazaré. Então não existe um outro caminho. Quando João escreve em seu evangelho, Jesus falando, eu sou o caminho, perceba que o artigo aí de o caminho, o, está no singular. Eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho. O único caminho que conduz ao Pai. Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma das verdades. Eu sou a verdade. Porque só existe uma verdade. Todo o resto é mentira. Verdade não existe duas, verdade só existe uma. Aleluia. E ele disse eu sou a vida. As pessoas que pensam que podem viver longe de Cristo, não vivem verdadeiramente. São pessoas incompletas. São pessoas que têm um vazio no seu eu. São pessoas que podem ter posses, podem ter bens, podem ter um bom emprego, podem ter condições, podem ter um carro do ano. Mas se você não tiver Jesus, meu amigo, você não tem nada. E você pode ter todas as riquezas aqui na terra. Pode não ter nenhuma delas, melhor dizendo. Mas se você tiver Jesus, você está rico, meu amigo. Porque a verdadeira riqueza não é aquilo que um homem pode amealhar no banco. Não é aquilo que se pode juntar numa carteira. Não é aquilo que se tem em conta. A verdadeira riqueza é ter o seu nome escrito no livro da vida. Para que você possa participar e adentrar na cidade da leitura devocional que a irmã Maria Helena fez lá em Apocalipse. Nessa cidade não entra pecado, mas entra ex-pecador, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós estamos falando sobre salvação para lembrar a todos nós que a salvação ela é de graça e é pela graça, mas custou o sangue de Jesus naquela cruz. Custou, meus amados irmãos, o precioso sangue carmesim de Jesus. Um justo precisou morrer por todos nós. Então, todas as vezes que se aproxima o Natal, eu me lembro que as pessoas às vezes só se recordam de Jesus associando ao Natal, com a suposta data do seu nascimento. Mas eu quero dizer para vocês que nós não devemos nos lembrar de Jesus somente no Natal.
nós devemos nos lembrar dele todo santo dia. Porque quando ele estava naquela cruz, foi por amor a mim e por amor a cada um de vocês. Amados irmãos, o João, que é o texto que nós usamos como leitura básica, vai falar sobre a confissão dos pecados e o perdão que Cristo tem para dar. João, ele coloca uma condição para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados. A condição é confessar estes pecados. Lembre que eu falei que a salvação é pela graça, mediante a fé, conforme Efésios 2:8. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar nos nossos corações, ao ouvirmos a palavra de Deus, ele nos convence, ele nos converte, ele faz uma obra em nosso interior. E a graça de Deus superabunda, aleluia, aonde abundou o nosso pecado. Por isso, meu amado irmão e meu querido amigo, você não pode deixar de dizer esta verdade para aqueles que ainda não confessam a Cristo. Não importa o tamanho do pecado cometido, não importa a quantidade, não importa a largura, a profundidade, a extensão, mais largo, mais profundo, mais extenso que o seu pecado, é o amor que Jesus tem pela sua vida. Então nós precisamos tratar sobre esse assunto, porque João fala da importância da confissão. Nós somos daqueles que creem que a salvação ela é mediante a fé. Portanto, nós entendemos que é preciso crer para ser salvo, que é preciso ter fé para ser salvo. Nós entendemos que o primeiro passo da salvação é dado por Deus, que é a graça dele a nos alcançar. Nós entendemos que todo o projeto de salvação é providenciado por Deus. Se é que nós podemos dizer que existe uma participação do homem nesse processo, seria o crer, seria o receber este maravilhoso presente. Por isso que sempre quando eu falo sobre salvação, eu lembro do exemplo do presente. Todo mundo gosta de ganhar presente, não é verdade? Todo mundo gosta. Se o presente for bom, melhor ainda. Não estou falando de presente de grego, presente de brincadeira não, presente bom. Todo mundo gosta, não é verdade? Então o que é um presente? É uma coisa que você não trabalhou por ele, o dinheiro não saiu do seu bolso, não foi você quem suou e quem ralou para comprar, foi a pessoa quem gastou, foi a pessoa quem gastou tempo, dinheiro, providenciou, embalou, botou numa sacola e veio lhe dar, não é verdade? Qual é o seu único trabalho em relação a esse presente? É receber o presente ou rejeitar o presente, que você também pode rejeitar. Assim também é a salvação. Foi Deus quem trabalhou por ela, foi Deus quem providenciou ela, os meios vêm de Deus, o gasto foi de Deus, a iniciativa foi de Deus, os recursos provêm de Deus, tudo vem da parte de Deus. Mas a você vai competir receber ou não esse presente. Se você recusar, recusará por sua livre e espontânea vontade. Se você o aceitar, também o aceitará por sua livre e espontânea vontade. Por isso facilita a vida da gente pensar na salvação como um presente. E aí João diz que para isso é necessário confessarmos os nossos pecados. Talvez alguém diga assim: como é que eu tenho pecado? Eu sou tão bom. Eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou um bom neto, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom funcionário. Disso nada se lhe aproveita no que diz respeito à questão da salvação. A salvação não é porque alguém é um bom filho, bom marido, bom esposo, etc, 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 não. A salvação é porque Jesus é bom, aleluia, e nós cremos nesse bondoso Deus. Não é pelas obras, continuando Efésios 2:9, não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque senão alguém poderia chegar e dizer assim: eu mereço ser salvo. Eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou um bom neto, eu sou um bom servo, eu sou um bom funcionário, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom e eu sou bom, então eu mereço. Aí Jesus nos ensina na sua palavra que nós não merecemos nada da parte de Deus. Mas mesmo sem merecer, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Isso é amor de verdade. Então, meus amados e queridos irmãos, não existe uma outra forma de eu olhar para esse texto de João, se eu não entender a necessidade da confissão dos meus pecados. Eu preciso chegar para Deus e dizer: Deus, eu pequei, Deus, eu peco, Deus, eu pecarei, mas eu confio na tua graça. Deus, eu fiz errado, eu faço errado, e provavelmente farei de novo. Mas aquele sacrifício que o Senhor fez naquela cruz me limpará de todos os pecados. Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados, porque o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Cristo mentiroso, e a sua palavra não vai estar em nós. Mas seja sempre o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso que o apóstolo João continua sua carta, falando carinhosamente aos seus leitores, dizendo: meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Ele dá o conselho para que as pessoas observem a Cristo e andem na sua luz. Por isso que na palavra está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você anda na palavra de Deus, você anda na luz de Cristo. E aí, ele diz: eu escrevo isso para que não pequeis. Contudo, todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu sempre tenho que explicar isso, que o advogado humano, o homem advogado, a mulher advogada, ele não pode lhe dar garantia de vitória numa causa. Se ele o fizer, faz sem ter a certeza. A gente aprende no direito que a garantia que um advogado pode dar é uma garantia de meio. O que isso significa? Ele vai garantir que vai usar todos os meios para defender a sua causa. Vai usar toda a jurisdição, vai usar a analogia, vai usar a doutrina, vai usar a lei, vai usar decreto, vai usar o que for para tentar defender a sua causa. Vai usar, portanto, todos os meios. Mas ele não pode lhe dizer que você vai ganhar a causa. Porque no final das contas, a sentença vem depois e não é dada por ele. Não é verdade? Agora, o advogado Jesus é diferente do advogado humano. Enquanto o advogado humano só pode lhe dar garantia de meio, aquele que crê no advogado Jesus tem a certeza da vitória. Porque o advogado humano só pode usar todos os meios e inteligência que tem para conseguir aquela vitória, mas não pode lhe garantir. O melhor que seja, não pode lhe garantir. Mas o advogado Jesus não. O advogado Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas eu vou para lá e volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Naquela mansão celestial que foi lido aqui no devocional, naquele local precioso, que não vai ter nem noite, vai ter só dia. Naquele lugar que não tem templo físico, porque vai estar somente a presença do Deus vivo, e nós o veremos como Ele é. Aleluia. Então Jesus é um advogado para com o Pai. Enquanto o inimigo é acusador, Jesus é advogado. Então o inimigo lhe acusa, Jesus lhe advoga. O inimigo aponta diante de ti os teus pecados cometidos no passado. Jesus olha para o Pai e diz: ele pecou realmente, mas ele crê e confia no meu santo nome. Pai, ele creu, ela creu, eles, portanto, vão entrar na Jerusalém celestial. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí um versículo, um dos que eu mais amo na palavra de Deus, é 1 João 2:2.
que é justamente quando João argumenta que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a doutrina da propiciação que está ligada com a doutrina da salvação? Propiciação é oferecer-se no lugar de. Então Jesus, ele é aquele que se ofereceu, aquele que tomou o nosso lugar, aquele que pagou uma conta que era nossa. Então por isso que João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você não podia perdoar os seus pecados, irmãos, por si mesmo. Não adianta chegar num padre e confessar os pecados, porque um homem não tem autoridade de perdoar pecados, nem mesmo um pastor. Agora, se você confessar diante de Jesus de Nazaré, ele é fiel e justo para lhe perdoar todos os pecados. Por isso que João disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí para que não restar sombra de dúvida, aí João faz a parte B do versículo e diz assim, e não somente pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esse texto aqui é um dos textos que coloca por terra a doutrina da expiação limitada defendida por alguns. Esse texto deixa muito claro que a expiação que Jesus realizou na cruz do Calvário foi ilimitada. Significa dizer que a extensão do sacrifício que Cristo realizou naquela cruz alcança a humanidade inteira. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. O mesmo João diz, só que agora no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, portanto, que João, tanto na carta quanto no Evangelho, não deixa sombra de dúvida. João não tem dúvida. A morte de Jesus foi em favor da minha vida e foi em favor da sua vida também. Não foi uma morte por um punhado de pessoas apenas. Não foi uma morte que foi apenas para confirmar a salvação de alguns, como alguns defendem por aí, e a gente pode tratar em outros cultos de doutrina. A morte do Senhor Jesus foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que vale a pena ser crente. Por isso que vale a pena ser fiel. Por isso que vale a pena não negar o nome do Senhor Jesus por nada. Porque de nada adianta, meu amigo, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. De nada adianta ter todos os bens e prazeres deste mundo, mas depois que entrar na eternidade sem Cristo. O maior bem que alguém pode ter é o seu nome escrito no livro da vida. Porque quando Jesus abrir o livro e encontrar o meu nome, o seu nome lá, nós estaremos para sempre com o Senhor, quando entrarmos na eternidade. Seja pelo arrebatamento, seja no dia que nós estivermos vivos e arrebatados, ou seja, no mesmo dia do arrebatamento, onde estivermos mortos em Cristo, mas seremos ressuscitados e transformados para estarmos para sempre com o Senhor. Então, o processo de salvação começa nesse ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso que na palavra está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas, coisas grandes, o Evangelho de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, a mensagem de hoje falando sobre salvação também é uma convocação. Eu sei que deve ter alguém ainda da sua família, da sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, até mesmo dentro da sua própria casa, debaixo do mesmo teto que você dorme, talvez tenha alguém que ainda não tenha entendido a urgência de falar sobre salvação. Não espere o Senhor Jesus trazer um missionário que está lá na África
para vir aqui pregar na sua casa, não. Não espere alguém que porventura tenha renome vir até a sua casa falar de Jesus para aquele seu ente querido que ainda não é crente, não. Jesus manda te dizer que você é quem tem que ser boca de Deus na sua casa. Você tem que ser homem e mulher de Deus dentro da sua casa, falando de Jesus desesperadamente, porque no dia do arrebatamento vão estar dois no campo, um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. Vai ter dois no moinho, um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. Na mesma casa vai ter um que é crente e salvo, vai ser arrebatado, e o que acha que é brincadeira, vai ficar. Não adianta duas conversas. Então é você que tem essa responsabilidade na sua casa. Mas Jesus, de repente, eu prego, meu filho se afastou, minha filha se afastou, meu marido, minha esposa não é crente, pregue a palavra. Não perca a oportunidade não, a Bíblia diz, instes a tempo e fora de tempo. Bota um hino para ele escutar. Vá fazendo o almoço, mexendo a panela do feijão e falando de Jesus. Vai passando um canal, bota numa pregação. Em vez de assistir série com besteira, bota um hino de louvor no YouTube. Na primeira oportunidade, diga quem é Jesus na sua vida. Acorde falando de Jesus, vá dormir falando de Jesus, mas fale de Jesus. Porque tem gente que fala de tudo no dia, mas não fala de Jesus. E fala com todos, presencial e virtualmente, menos com Jesus que está sempre online. Então nós precisamos falar mais do Mestre, falar mais de salvação, para que ninguém fique depois dizendo, eu não sabia, eu não fui avisado, eu não imaginei que o meu parente se perderia. Fale de Jesus. Jesus está voltando. Então a mensagem de hoje ela foi mais introdutória sobre a doutrina da salvação, assim como a gente fez já em outras oportunidades, uma série de mensagens sobre a doutrina das últimas coisas, escatologia. Essa é uma primeira sobre salvação. Em outras oportunidades a gente vai discorrer mais sobre a terminologia da salvação, o que é eleição, o que é predestinação, o que é vivificação, regeneração, santificação, glorificação. Vamos discutir sobre as escolas que existem, que estudam a doutrina da salvação, sobre arminianismo, calvinismo, sobre os pontos controversos, no que é que crê a Igreja de Cristo. Então, nas outras oportunidades que formos tendo, a gente vai tratar mais desse assunto. Mas eu só quero que vocês se lembrem do básico da mensagem de hoje. Precisamos de salvação. O Salvador é Jesus. Precisamos porfiar por estar no caminho estreito, porque a porta pela qual passamos quando fomos salvos não passou por reformas. A porta continua estreita, o caminho continua estreito, mas a porta estreita e o caminho estreito vão chegar no céu de glória. Agora, largo e espaçoso é a porta e o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. Fique no estreito, fique no estreito. O largo não conduz a Cristo, o estreito vai parar no céu. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela palavra que ouvimos. Deus abençoe o nosso irmão Bruno e a família. Nos ouviu o nosso irmão Segundo Melo, vai louvar a Deus com o hino. E depois de segundo, pastor Davi com as pastorais e o encerramento do trabalho. Saúde, amada igreja, no nome de Jesus. Vamos continuar louvando, bendizendo esse nome que é sobre todo nome e está em nosso meio. A honra, a glória e o louvor para Ele. E o amado ouvinte, irmão, medite na letra do hino. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia.
Glória a Deus. Deus, eu vim aqui com o meu coração partido. Eu fui pisado, caluniado por inimigo. O que fazer com o farrapo que restou? Deus, parece todos esquecerão de mim. Tu és o único, se me esquecer chegou ao fim. Vem socorrer a minha vida, oh meu Deus. Deus, até quando me provará tanto assim? E nas vigílias, pode olhar, estou ali. Também preciso receber a minha bênção. Deus, tal como Jó, estou sofrendo nessa hora. Manda um anjo pra trazer minha vitória. E não confesso, assim não aguentarei. Aleluia. Ouve-me, estou aflito, te clamando nesta hora. Oh, por favor, mande a tristeza ir embora. Eu não aguento viver sofrendo tanto assim. Glória a Deus. Mande-me uma palavra que console o coração. Venha tirar-me de tão grande aflição. Fica comigo, oh, não me deixe assim. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Seu problema pode ser grande, mas Ele pode resolver. Nosso Deus é maior do que todo problema. Aleluia. Deus, é bem verdade que teu filho aqui sofreu. Pagou por erros em que nunca cometeu. Tudo por mim, mesmo assim Ele venceu. Deus, estou sofrendo, carregando a minha cruz. Mas eu preciso de uma palavra, meu Jesus, que me encoraja tão grande aflição. Aleluia. Deus, uma palavra de consolo é o que eu mais quero. Com tua graça eu venço a guerra e o inferno. Não quero ser mais um covarde na batalha. Deus, quero a resposta nesta minha oração. Vem consolar este pobre coração, pois sem tua graça jamais eu suportarei. Aleluia. Ouve-me, estou aflito, te clamando nesta hora. Oh, por favor, mande a tristeza ir embora. Eu não aguento viver sofrendo tanto assim. Mande-me uma palavra que console o coração. Venha tirar-me de tão grande aflição. Fica comigo, oh, não me deixe assim.
Glória a Deus. Aleluias. É assim. Temos que clamar ao nosso Deus. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Muitas vezes a gente clama a um outro Deus que não pode fazer nada. Mas se você clamar a Ele, Ele responde. Ele disse que o ouvido dele não está surdo para que não possa ouvir o seu clamor. Nem o braço dele está encolhido para que não possa te salvar. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Nos momentos difíceis da minha vida, eu clamei muito. E muita lágrima foi derramada. E Deus ouviu o meu clamor. Mesmo não era de Deus, não conhecia Deus. É por isso que Ele nos escolheu e viu, e me conheceu, viu que eu sabia, que eu conhecia, sabia que Deus era o grande, para nos libertar, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou aqui, louvo a Deus, porque Ele é bom, como diz o salmista. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que refugia nele. Amém? Amém, Jesus. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. Amém. Salve dos irmãos e irmãs e amigos, no nome de Jesus. Amanhã, irmãos, nós teremos uma série de trabalhos, de acordo aqui com o nosso boletim. Teremos culto de missões em diversas localidades, no assentamento Milagres, no Retiro, no Rio Novo, Bico Torto, e os irmãos que puderem apoiar devem fazê-lo para a glória do nome do Senhor. No sábado nós não teremos reunião aqui, segundo afirmam que os irmãos vão viajar e tem essa coisa toda. E a gente não tem reunião aqui sábado à noite. Mas no domingo teremos a escola dominical. E é bom que os irmãos tentem participar da escola dominical. É uma reunião das mais necessárias à igreja, especialmente em nossos dias, quando uma avalanche de ideias, de doutrinas, de costumes, de heresias e de tanta coisa invade os arraiais religiosos, tanto no Brasil como fora dele. E o crente, como diz o livro, não pode se deixar levar por todo vento de doutrina. Os ventos são fortes, aprazíveis, chamativos e às vezes até dão a ideia de que fazem descer fogo dos céus. Mas Paulo, o apóstolo, nos ensinou que se alguém, até mesmo um anjo, preste atenção nisso, um anjo anunciar outro evangelho que vos foi anunciado, seja considerado nulo, anátema, mentiroso. Pode dizer que é mentira, não pega nada não. Porque, irmãos e irmãs, a gente aceita Jesus na simplicidade das Escrituras, como a gente ouviu aqui hoje à noite. Não há nada de novidade para quem estava aqui, não tem nada de novidade. Jesus é o Salvador e eu fui salvo porque sou pecador. E, graças a Deus, hoje sou um salvo remido.
Remido quer dizer comprado outra vez. Eu, você, todos nós éramos propriedades de Deus por causa da criação. E aí pecamos contra Deus. Não foi só o pecado de Adão, não. Nós pecamos também. E aí nos desviamos de Deus, nos desviamos do seu caminho. E então Deus, através do seu Filho, nos comprou outra vez. E a Bíblia diz que Ele nos comprou com o preço de sangue. Então nós somos comprados outra vez. Essa é a simplicidade. E aí depois que a gente crê, aí começa a aparecer coisa. E a gente tem que ter muito cuidado para não ser levado ao redor, como diz a Bíblia, por todo o vento de doutrina. E a escola dominical é uma oportunidade que a gente tem. Em relação à salvação, ninguém pode mexer. Agora, irmão e irmã, em relação aos costumes, aos desvios doutrinários, às ideias, os conceitos e preconceitos religiosos, a gente precisa se defender. E como é que a gente se defende? Buscando o conhecimento na palavra do Senhor. Então eu convoco os irmãos, há tantos aqui, e na escola dominical são tão poucos, e a gente precisa estar presente para participar. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor com uma oração, agradecendo a Ele pelos momentos que Ele nos deu, pelos momentos preciosos que Ele nos concedeu nesta noite. Pai Celestial, nós te adoramos e te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque através do teu Filho fomos alcançados. E sem esta graça que veio dos céus, graça que salva, que recolhe, que protege, que nos enche de poder, perdoando os nossos pecados e nos dando a firme convicção da nossa salvação. Deus de toda graça e de toda misericórdia, apresentamos os irmãos e irmãs que estão enfermos e que necessitam do toque da tua presença. A irmã Ana Célia, a irmã Nicélia, toma em tuas mãos as tuas servas, concede a tua vitória, porquanto o Senhor é fiel e em ti podemos confiar. Deus de toda bondade, e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. Amém.